Manifold Absolute Pressure. Que frescura, é o MAP. Vamos entender o que é esse bichinho aqui? I don't speak English very well. Então leia no vídeo. Olá meus amigos, tudo maravilha com vocês? Meu nome é Nivaldo Horágio, sou técnico automotivo e hoje nós vamos falar sobre o MAP. Vamos desmistificar, né? Quer dizer, na verdade não tem mistério nenhum, vocês vão ver que é muito simples, tá? Mas como em todos os nossos vídeos a gente procura mostrar de uma forma assim, bem simples, né? Sem muito nhanhanhã, aquela coisa toda. Então é o seguinte, o pessoal que está me cobrando aí sobre os cursos EAD, a gente está gravando sim, pessoal, a gente grava de madrugada, a gente vai dormir 4 da manhã, a gente não tem hora para gravar, né? É muito corrido, tá certo? Mas os cursos EAD tá ficando muito bom. Para você adquirir o curso, depois que ficar pronto, você vai ter que estar com o e-mail cadastrado. Não necessariamente, mas se você tiver cadastrado lá na www.horagiocursosautomotivos.com.br, vai ficar muito mais fácil para a gente avisar. A gente vai mandando um e-mail assim que sair o curso, tá bom? Tá ficando muito bom, tá show de bola. Mas vamos ao assunto de hoje então, né? Normalmente, né, de vez em quando, na verdade, eu coloco alguma brincadeira, alguma matéria lá no Facebook. E o pessoal acaba, faz um vídeo sobre isso, blá blá blá, e eu prometi que ia fazer um sobre o MAP, né? E estamos aqui então já com o vídeo passando para vocês, tá bom? Para a gente entender o que o MAP faz, né? O sensor MAP, né? A gente tem que entender um pouquinho de pressão atmosférica, tá certo? Então veja que nós temos uma gravidade, né? É uma força que nos empurra para baixo. Porque se a gente der um pulinho, a gente ia voar. Então a gente pode dar um pulinho que a gente volta. Ou seja, essa pressão atmosférica mantém, ou melhor, a gravidade, né, mantém a gente com o pé no chão, tá certo? E com isso, a nossa atmosfera também sofre uma pressão. E essa pressão, normalmente, a gente calcula ela em... Tem vários meios de calcular, né? Várias formas de medidas, mas normalmente usamos, por exemplo, uma atmosfera, que equivale a 1 bar, ou equivale também a 100 kPa, ou a 100 mil pascais, né? Ou também podemos medir em centímetro de mercúrio, milímetro de mercúrio, mmHg. Então eu estou falando essas medidas, pessoal, porque normalmente a gente vai encontrar sim nos scanners. Às vezes está fazendo uma leitura no scanner e aparece lá, pressão do coletor de admissão, está lá em milibar, né? Por exemplo, 400 milibar de pressão, está lá em marcha lenta, de repente está em 250 milímetros de mercúrio. Ixi, será que está com defeito? Será que não? Será que está com problema no sistema, né? Mas a gente vai encontrar também em bar, em milibar, em milímetro de mercúrio. Então veja que aqui tem a medida máxima de pressão positiva do MAP, né? Ele está aqui em 100 kPa, tá vendo? Que na verdade, pessoal, significa 1 bar de pressão, tá certo? Aproximadamente, né? Ao nível do mar, a 25 graus de temperatura. Então veja que 1 bar é igual a 1000 milibar, 100 mil pascais, 100 kPa, ou seja, 100 mil PA, né? São medidas que a gente vai encontrar no dia a dia, tá? Também podemos encontrar a medida de atmosfera, né? Uma atmosfera no caso também, ou 760 milímetros de mercúrio, mmHg, tá? Que são medidas aproximadas de 1 bar, tá? Bem próximos, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E isso vai variar também, pessoal, conforme a altitude, né? Se eu tiver mais baixo, se eu tiver a nível do mar, mergulhar no mar, por exemplo, eu vou ter uma pressão maior. Se eu subir uma montanha, eu vou ter uma pressão menor. Mas então isso influencia muito na regulagem do motor, tá certo? Para isso que existe o MAP, para ficar o tempo todo corrigindo essa leitura, enviando a leitura da altitude, né, para a unidade de comando do motor. Mas também, pessoal, como o nome já diz, né, absoluta, pressão absoluta, ou seja, nós temos pressão
positiva, empurrando, né, a massa de ar para baixo, e quando o pistão se movimenta, né, o movimento linear do pistão, puxando o ar, né, com a mistura, né, a mistura de ar e combustível, a massa de ar aqui, seja de 1 bar, né, que é a pressão atmosférica nossa, ela está aqui na região do coletor, tá ok? Quando o pistão puxa, ele puxa tão rápido que ele faz um deslocamento tão rápido que essa pressão de 1 bar não é suficiente para acompanhar o movimento do pistão. O ar vem atrás do pistão, ok? Vem atrás do pistão, mas o movimento é tão grande que ele vai depois. O ar vai depois, a pressão é baixa, né, em relação ao movimento do pistão. Então, nesse espaço entre a massa de ar que está aqui e o deslocamento rápido do pistão, cria-se um vácuo. Então, por isso, o MAP a gente chama de pressão absoluta, porque ele mede tanto pressão positiva, né, pressão positiva, ou seja, uma atmosfera, né, empurrando o ar para baixo, quanto também mede pressão negativa. A pressão negativa, na verdade, é o movimento do pistão puxando, né? Vai mesclar, fazer uma mistureba ali na verdade, vai diminuir essa pressão de 1 bar, né? A ponto de criar um pequeno vácuo, né? E esse vácuo pode ser maior ou menor conforme a rotação do motor. Então a unidade de comando tem que saber exatamente qual é a altitude ou a pressão negativa naquele momento, ela tem que saber para poder corrigir a mistura. Essa medida enviada do MAP para a unidade de comando, a unidade de comando ela captura junto com outros sensores também, né? Com o sensor de temperatura do ar, a posição de borboleta e tal. E ela faz um cálculo matemático muito profundo ali, tá? Isso não interessa pra gente, não precisamos saber disso. Mas, na verdade, esse cálculo é somente para saber a massa de ar que está entrando no cilindro, e com o sensor de temperatura também ele consegue identificar, né, se está mais compactada as moléculas ou não, e com isso, então, ela irá determinar o tempo de injeção, né, quanto que vai injetar de combustível a partir do momento que ela sabe quanto tem de moléculas de oxigênio lá dentro do cilindro, né, fazendo esse cálculo medonho aí, tá ok? Se você tiver com o carro numa linha reta, né, e começa a subir uma subida, legal. Mas se você está numa subida, haverá uma mudança de altitude, uma mudança de pressão, né? Para nós, né, humanos, isso é impossível da gente perceber. A gente já se adaptou, né, com subidas e descidas e tal. Mas para o carro, para o motor do carro, isso faz muita diferença, pessoal. Na mistura de combustível, economia, performance do motor, uma série de coisas, tá? É como se você escalar o Pico Everest, né? E lá, quando você está lá no topo, quer dizer, se a gente conseguir chegar lá, né? Porque muitos morreram, ficaram pelo caminho ou morreram lá em cima, lá, porque é muito frio e tem muito pouco oxigênio, pessoal. Então, quanto mais alto, menos oxigênio a gente tem, menos pressão. Quanto mais baixo, mais pressão e mais oxigênio a gente tem, né? Isso, de uma certa forma, conforme a temperatura, aquela coisa toda. O MAP, pessoal, influencia muito na ignição, no tempo, né, de ignição, no tempo de injeção, no avanço da ignição. Isso pode fazer com que o motor falhe, né? Fique mancando, falhando, faz o motor apagar, faz o motor, por exemplo, já vi casos de o bico simplesmente não injetar combustível porque era um defeito no MAP. E o cara lá trocava bico, aquela coisa toda. Então tem que avaliar bem isso, tá? Nós já vamos fazer um testezinho prático aqui, mas lembre-se que uma média que a gente vai encontrar quando a gente fizer uma leitura no scanner, aí vai, pessoal, da interpretação de cada um. Então vamos imaginar, pessoal, que nós estamos com um carro com, vamos botar tudo redondinho, né? 1000 RPM, e a leitura do MAP para a gente vai estar indicando 400 mmHg, tá certo? mmHg, pronto. É uma média aí para a maioria dos sistemas quando está trabalhando em marcha lenta, tá ok? Então, se eu tiver com uma pressão em marcha lenta na faixa lá de, vamos botar aqui, 650,
Eu sei que vai estar, eu tenho que analisar isso, pessoal, porque posso estar com uma válvula de admissão não vedando, posso estar com uma entrada falsa de ar no sistema, enquanto que se eu tiver aqui, por exemplo, com menos de 400, tiver com 200 mmHg, eu também vou ter um problema, né? Posso estar com o filtro de ar entupido, por exemplo, e a pessoa fica teimando em alguma coisa ali e o defeito, o sistema já está dizendo qual é o defeito. Então, muitos compram o scanner para ler código de falha. Isso não adianta, pessoal. Não adianta gastar 10, 12 mil reais. Já cansei de falar isso nos vídeos, né? Você tem que interpretar o que o scanner está te dizendo. De repente, porque o scanner não fala para você, olha, troca aquele parafusinho ali, aquele lá. Não é assim. Ele te dá um caminho a seguir, mas você tem que raciocinar em cima disso. Então, busque cursos, procura entender como funciona todo o sistema, porque muitas vezes você nem precisa olhar para o carro, você está conectado com o scanner e vai identificar o defeito praticamente por aqui. Olhando aqui, você sabe onde você vai mexer lá no carro, tá certo? O scanner não te fala exatamente onde é, ele te fala, vamos dizer assim como exemplo, ele te fala a cidade. Agora, o bairro, a rua, a casa, o número do endereço é você que tem que achar, tá certo? Com o seu conhecimento, tá bom? Pessoal, um resumo rapidão do MAP antes da gente fazer um testezinho aqui. Então, ele mede pressão absoluta, ou seja, pressão positiva, que é a pressão que tem no ar aqui, né? Tá aqui agora, mais ou menos 1 bar de pressão. Também ele vai ter que medir, enviar para a unidade de comando o vácuo, ou pelo menos quando diminuiu a pressão, né? Quando o pistão puxou, né? Para saber qual a massa de ar que vai estar entrando dentro do cilindro para fazer o cálculo, tá certo? Então, beleza, o cálculo do tempo de injeção e outros também, né? Tempo de ignição, avanço, essa coisa toda. Quem é que nunca viu numa corrida, num Fórmula 1, e o cara coladinho nele, pegando o vácuo, pegou o vácuo no cara, por quê? O deslocamento é tão rápido, né, do ar ali que o ar não dá tempo de suprir aquele espaço, né? Então criou um vácuo e o cara pega o vácuo dele, obviamente ganha velocidade e, se for bom piloto, consegue ultrapassar. Então o pistão faz isso também, né? Ele cria um vácuo, o módulo tem que saber a hora que criou esse vácuo e quanto, né? Que está de pressão ali, de negativa ou de positiva, tá certo? É tudo muito rápido, muda o tempo todo, cada segundo muda centenas de vezes, tá? Tudo muito rápido. Então vamos lá, nós temos sensores, pessoal, que mede, são sensores resistivos e sensores também, os capacitivos, né? São vários tipos deles, mas nós vamos, por enquanto, nós estamos entendendo como é que funciona o MAP, tá certo? Então vamos fazer aqui, nós vamos aplicar aqui uma pressão e criar um vácuo, nós vamos observar a reação do MAP, tá certo? Lembrando que para testar o MAP, a média deles, uma medida mais ou menos aproximada aí, né? O ideal é ter a literatura dos veículos que você vai medir o MAP e usar a bomba de vácuo. A minha não está aqui, está no galpão, mas a bomba de vácuo você encontra em qualquer loja de ferramenta aí, não é caro também, para você medir, né? Fazer o teste no MAP. Se bem que para testar bem o MAP é necessário voltímetro, ohmímetro, osciloscópio, importantíssimo para a gente ter uma ideia do funcionamento bacana do MAP, tá? Mas aqui nós já vamos ter uma ideia legal. Aqui somente no fato da gente aplicar pressão aqui e pressão positiva e negativa. Então vamos lá, vamos botar aqui o multímetro em tensão, vamos ligar o bichinho aqui, vamos lá, estamos aqui. Nós vamos ligar as nossas ponteiras, vamos pegar esse aqui, usado muito nos sistemas Magnete Marelli, né? Linha Fiat, Renault, Peugeot mais antigos e tal. Então nós temos os 5 volts desse lado aqui, lembrando que a maioria dos sensores trabalha com alimentação de 5 volts, né? Que é a referência de sinal para o sistema. Então o negativo é no meio e o sinal é o da direita, tá ok? O pessoal sempre pensa que o sinal é o do meio, nem sempre, tá? Então, literatura, pessoal. Então vamos lá, nós vamos ligar a nossa fonte de 5 volts. Olha só, tá aqui a nossa fontezinha. Vamos colocar aqui, ó, positivo no positivo. Aqui.
aqui o negativo. A nossa fonte aqui tem o positivo e negativo. Já vamos ligar aqui. Pronto, agora o nosso sensor já tem alimentação. E vamos pegar então o multímetro e ligar, capturando o sinal, né? Já que é o da pontinha aqui, ó. Vamos lá, acho que a garrinha vai dar certo aqui. Deu, pronto. E o negativo, obviamente, a gente fecha com aqui o nossa fonte. Aqui ele vai enviar um sinal, nesse caso é um sinal variável, né? Nós vamos usar então uma bombinha, vamos tirar da frente aqui para todo mundo ver direitinho. Vamos ligar a nossa fonte de 5 volts. E o MAP vai estar indicando aqui para nós. Vamos dar uma refinada aqui. Vamos lá, vamos mudar, aí, ó, pronto. 3.729 volts, né? Ele está medindo aqui a pressão atmosférica, né? Por essa mangueirinha, por esse caninho, essa entradinha aqui, tá bom? Então a pressão atmosférica que está pressionando a gente, está pressionando lá dentro, uma membrana lá dentro, resistiva que há dentro do MAP, tá ok? Grosseiramente falando. Então vai estar com pressão positiva, a gente vai estar próximo, quase, né, perto da tensão de alimentação. Então, entre 3,5 e 4,5 é pressão positiva, é pressão atmosférica, e isso vai variar muito se você estiver mais alto, mais baixo, tal, depende da região que você está. Mas olha só, agora nós vamos pegar a nossa seringa com uma mangueirinha, vou deixar ela no meio, tá? Para a gente poder aplicar a pressão positiva e negativa. Então, olha só, mangueirinha lá, ainda está com 3.700 aí, pouca coisa e tal. Então eu vou pressionando, pessoal, tá vendo? Conforme eu vou apertando, ele vai subindo a tensão. Eu vou tirando, né? Vou criando um vácuo ali, né? Vou tirando a pressão, tá vendo? Vou diminuindo a pressão, olha só. Vai caindo para 2,5 volts e tal e coisa. Se eu botar pressão positiva novamente, ele vai subindo, tá vendo? Olha lá, 4 volts e tal. Até sumiu, né? Deixa eu mudar a escala aqui para ele aparecer melhor. Então vamos ver até quanto vai. Você chega até próximo de 4,5 aí aproximadamente. Então é isso aqui, pessoal. É como se o pistão estivesse puxando o ar, tá vendo? Puxando o ar, né? Então ele vai diminuindo a pressão atmosférica e ao mesmo tempo diminui a tensão, que é a tensão de referência para a unidade de comando. Isso aqui é para vocês terem uma ideia de como o MAP funciona, tá? Como é delicado, super delicado. Um pequeno movimento que eu faça na seringa aqui, olha só, já movimenta ali muito rápido. Então você imagina aí a revisão que a gente faz no sistema de injeção eletrônica, regulagem de motor, e a gente não dá atenção para o MAP, para uma mangueirinha. De repente você tem uma mangueirinha folgada, apenas folgada aqui onde ela se encaixa aqui, né? Com uma folguinha, dando uma pequena entradinha de ar aqui, a gente já vai ter um carro falhando. Se tiver entupida, também, pessoal. Então a gente tem que estar ligado nesses pontos. A revisão no sistema não é só trocar vela, o filtro de gasolina e mandar o cara embora, tá certo? A gente tem que ficar atento, principalmente nesses que trabalham com mangueira, né? Esse sistema Mutec mais antigo. Esses que trabalham no coletor, esses são conjugados, né? Tanto esse como esse aqui, tem um aberto aqui, ó, com temperatura de ar junto, né? E aqui também, esse pontinho azul aqui, a temperatura de ar, e o MAP fica num buraquinho lá dentro, com a membraninha lá dentro. Bom, são 4 fiozinhos nesse caso, tá? Não são 3. Então a gente tem aqui os 5 volts, o negativo, né? Pronto, alimentou o MAP com o positivo e negativo. E esses 5 volts também servem para alimentar o sensor de temperatura do ar, tá certo? Então a gente tem positivo de 5 volts, negativo, retorno do sinal do MAP para o módulo e retorno do sensor de temperatura para o módulo, tá certo? Sempre olhar esquemas elétricos, ou seja, Dr. IE, que é excelente, né? Gosto muito do Dr. IE. Aliás, baita abração lá pro Walter. Simpro, Ciclo, tem muitos aí que trabalham muito bem com esquemas elétricos.
E detalhe também nesses modelinhos, né? A gente vai falar deles mais para frente, senão o vídeo fica muito longo. Daí a gente vai testar no carro, pessoal, porque aqui é para a gente ter uma boa ideia, né? Eu tenho certeza que vocês já vão ter uma boa ideia. Para a gente poder entender no carro depois. Não adianta a gente olhar no scanner e ficar lá, o que é? Né? Quantas vezes eu fiz isso também na vida? Um dia a gente tem que aprender, né? Mas enfim, então é isso daí. MAP sempre revisar. Tá sujo, tá cheio de óleo e tal, vira ele de ponta cabecinha assim, ó, tá vendo? Joga aqui um limpa-contato, ou até mesmo um descarbonizante, procura não jogar lá para dentro, para não ir sujeira, não entupir mais ainda. Bota um arzinho, né? Jamais vai enfiar na gasolina e lavar com pincel, não pode, já vi fazer isso também, tá certo? Então, aquele tratinho no conector, ver se não tá com mau contato e por aí vai. Um outro detalhe, o pessoal que costuma... Claro que um bom preparador sabe disso, né? O preparador de motor de alta performance. Mas eu vejo o pessoal instalando kit de turbo aí e mantendo o MAP, né? Esse MAP trabalha com 100 kPa, ou seja, 1 bar de pressão. O cara, esse aqui trabalha com, acho que é 1.2 do Honda, do Civic, do Coupé. Esse era do meu filho, inclusive. Quando ele fez a preparação, né, do motor e tal, aquela coisa toda, obviamente já teve que vir um MAP apropriado, né? Esse aqui trabalha até 1.2 bar. O MAP que ele botou é para 3 bar de pressão. Por quê? Se ele quiser meter 3 bar de pressão na turbina, ou seja, é pressão positiva, então o MAP vai conseguir ler. Imagina eu botar 2 bar de pressão na turbina, né? E o MAP só consegue ler 1.2 e o restante? Claro, o carro vai embrulhar, não vai andar, você pode ter quebra de motor, aquela coisa toda. Então, tem que estar ligado nesses pontos aí, beleza, pessoal? Numa próxima oportunidade, então, apesar de ser tão corrido, queria botar mais vídeo para vocês sabem disso, mas está muito corrido ultimamente e eu estou correndo muito atrás do nosso EAD. Logo, logo está pronto, vocês vão gostar muito, tá ficando show de bola. Eu estou lá também no Facebook, no Instagram, pode me seguir, pessoal. A gente está com a página da Horágio Cursos Automotivos, né? E a gente não deixa de cadastrar seu e-mail no nosso site, tá bom? Baixa também Horágio Vídeos. E você que não é inscrito, pessoal, a gente está com praticamente 90 mil inscritos. Quero chegar aos 100 mil logo aí para poder ajudar mais gente ainda. Então inscreva-se, é só clicar, é muito simples, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado, né? Numa próxima oportunidade a gente vai fazer a leitura do MAP no scanner, né? E também vamos falar do MAF. Não confunda MAP com MAF, tá? O MAF já mede a massa de ar e já joga para o sistema, tá certo? Hoje os sistemas são todos digitais, né? O sinal já é digitalizado lá e manda para a unidade de comando. Mas, numa próxima oportunidade, a gente fala dele então. E a gente vai ver o MAP trabalhando na tela do computador também. Então, brigadão, pessoal, por estar aqui comigo, tá? Se quiser compartilhar aí nas suas redes sociais, tamo junto sempre. Maravilha? Então, fiquem bem. Até uma próxima. Tchau. Fui.